Vamos às informações do Flamengo. A gente começa com uma informação que viralizou ontem do apresentador Neto, do Donos da Bola de São Paulo. Ele cravou que, em caso de demissão do Vitor Pereira, o Tite, ex-treinador da seleção brasileira, seria o novo técnico do Flamengo. E aí muita gente me perguntou, me mandou direct. Eu tava voando, né? Eu tava voando de Paris para aqui Lisboa. E aí vamos aos fatos. O Neto sempre colocou o Flamengo para ganhar engajamento. O que procede dessa informação? Até agora, nada. O Flamengo tem um treinador que quer manter para a temporada 2023. É a palavra da própria diretoria, o Marcos Braz, blindando aí o Vitor Pereira diante dos insucessos no início da temporada. E o Neto resolveu criar, né, esse lance do Tite no Flamengo para gerar engajamento. Todo mundo sabe que o Neto persegue o Vitor Pereira desde a saída dele do Corinthians, não só o Neto, mas vários jornalistas de São Paulo. Tá com aquela dor de cotovelo ainda, né, o Neto, e aí encheu a boca para falar que se o Vitor Pereira fosse demitido, o treinador seria o Tite, que está descansando aí com a família após o insucesso na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu, sinceramente, nem perguntei para os dirigentes do Flamengo se procede, se não procede, porque eu acho que é a maior viagem o Flamengo contratar Tite caso demita o Vitor Pereira em algum momento da temporada. Bom, primeiro que eu não torço para isso, eu torço para que o Vitor Pereira dê jeito nesse time, comece a conquistar os títulos, né, e realmente dê liga com esse elenco vitorioso. Eu não ia nem falar desse assunto Jorge Jesus, mas enquanto eu estava voando, né, de Paris, da França, para Lisboa, Portugal, quando eu aterrissei em Portugal, o meu celular não parou, viralizou um dos encontros mais aleatórios de todos os tempos. O Luva de Pedreiro, que é conhecido aí no mundo todo, já fez comercial aí de várias grandes empresas, participou do prêmio do melhor do mundo aí da FIFA, enfim, tá voando aí o garoto, o Luva de Pedreiro. Mas todo mundo sabe que ele é vascaíno, assumido, Luva de Pedreiro. E aí ele encontrou o Jorge Jesus no aeroporto e disse o seguinte pro Jorge Jesus: Jorge Jesus, vai voltar pro Flamengo? Aí o Jorge Jesus: vamos. Aí ele: vamos? Como assim? Vai voltar mesmo pro Flamengo, Jorge Jesus? Aí o mister: tu é quem sabe. E ficou uma resenha muito engraçada, cara. Por que eu tô falando isso? Porque eu achei aleatório, eu achei engraçado, mas não tem nada a ver, gente, com Jorge Jesus no Flamengo. Eu amo o Jorge Jesus, agradeço tudo que ele conquistou, mas agora não é o momento de falar de Jorge Jesus, né? É aquilo que eu repito quando eu falei do Tite. O Flamengo tem um treinador que está empregado, é o Vitor Pereira. O elenco acredita no trabalho do Vitor Pereira, a diretoria também acredita, tanto é que contratou ele para ser o treinador da temporada 2023. Mas foi muito engraçada essa resenha do Luva de Pedreiro, porque não tem nada a ver. O Luva de Pedreiro, ele é vascaíno e ele pedindo para o Jorge Jesus voltar para o Flamengo. Você tem uma noção como é que foi a passagem meteórica de Jorge Jesus, com grandes títulos conquistados. Ele saiu do clube com mais títulos do que derrotas. Realmente foi uma passagem para entrar para a história. Bom, vamos aqui ao assunto mercado da bola. A gente trouxe a informação ainda no Marrocos sobre o interesse do West Ham, clube inglês, no atacante Pedro, e que o West Ham sinalizaria com uma proposta de 40 milhões de euros, 223 milhões de reais. Essa proposta nunca chegou, né? Isso foi uma informação do Ficharesnet e aí viralizou. É claro que o staff do Pedro está preparado para sondagens e rumores de clubes da Europa com interesse no seu futebol. O Flamengo também está ciente, mas o Flamengo não tem interesse de negociar Pedro. O Flamengo não quer e não vai vender o Pedro. O staff também disse que o Pedro está muito feliz no Mengão, batendo vários recordes, vivendo a melhor fase da sua carreira. Inclusive, lá no Marrocos, no treinamento do Flamengo, eu perguntei ao Pedro, né, naquele dia em que Pedro e Vitor Pereira falaram, eu perguntei: Pedro, o melhor início da sua carreira? Ele falou: um início atípico, até porque foi o primeiro início que eu comecei como titular
né, no time, e pude fazer os gols, artilheiro da Libertadores e do Mundial na mesma edição. Ninguém conseguiu esse feito na história do futebol. O Pedro é o jogador que tem mais gols de todos os atacantes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tem mais gol do que o Suárez, tem mais gol do que o Gabigol, tem mais gol do que o Pablo lá no Atlético Paranaense, que está fazendo bastante gol aí, né? Enfim, então ele está muito focado no Flamengo, quer continuar no Mengão, e o Flamengo também bateu o martelo sobre o futuro do Pedro, não quer negociar. Michael, o Al Hilal não pretende continuar com o atacante no elenco e pretende aí negociar o jogador no meio do ano. Todo mundo sabe, o sonho do Michael é voltar para o Brasil, mais precisamente ao Flamengo. Grêmio, através do Renato Gaúcho, e Palmeiras, as duas equipes têm interesse na contratação do meio atacante. O Flamengo tem a prioridade caso o Michael volte para o Brasil. É o chamado acordo de cavalheiros que ele tem com o Marcos Braz. E o Flamengo tem aí a prioridade na contratação do Michael. E eu até acho que o Flamengo vai com tudo na contratação do Michael, caso ele volte mesmo no meio do ano. O Al Hilal disse que não pretende continuar com ele no elenco. Achei que ele fez uma boa partida. Os minutos em que ele participou contra o Real Madrid, inclusive participou, né, de gols do Al Hilal. Então, eu contrataria o Michael novamente. Mas e você, torcedor? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa situação. Mas o Flamengo tem aí a prioridade, caso o Michael realmente volte ao Brasil nessa temporada. Ô Misha, robozinho, Misha Messi, vamos com tudo.